Seja bem-vindo ao projeto Estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Toda quinta-feira às 19 horas, nas nossas redes sociais. Que bom ter você conosco. Estamos aqui na parceria com Sérgio Medeiros, Foto e Vídeo, dando sempre uma grande assistência. Hoje nós vamos falar de 2 Samuel, capítulo 15. Se você vem nos acompanhando, você viu que na semana passada, no 2 Samuel 14, encerra o capítulo com Davi beijando seu filho Salomão, liberando perdão, vamos dizer assim. Parece que houve paz entre pai e filho e tudo se resolveu. Só que não. E aí o versículo 1 do capítulo 15 vai dizer assim: e aconteceu que depois disto, quando tudo deveria ter sido resolvido, não foi, porque foram 3 anos que Absalão ficou exilado lá em Gesur, 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei Davi, o pai, e depois, por conta de uma intervenção do general Joabe, Davi resolve ver a face do filho, eles se beijam, parece que resolveu, mas não resolveu. Então, depois disto, Absalão começa a fazer, sabe o quê? Ele começa a formar uma pequena milícia, vamos chamar assim, um pequeno exército. Ele começa a aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Versículo 1. Agora eu fico pensando, onde estava Davi que não estava vendo essas coisas? Tudo bem, Davi já estava ficando, já não era... 2 problemas aqui. Primeiro que Davi já não era mais aquele garotão. Davi já está uma certa idade, já está ficando velho. Ok. E o Davi também, principalmente, não é mais o mesmo Davi, aquele homem espiritual que nós conhecíamos antes dele ter cometido o adultério, o pecado contra Batseba. Esta é uma grande verdade. Você não está vendo mais o mesmo Davi. É um homem de Deus? É um homem de Deus, mas não tem mais o mesmo discernimento espiritual. Infelizmente, irmãos. Então está aqui, na cara dele, o Absalão, formando uma milícia com 50 homens, aparelhados de carros, cavalos, e o Davi parece que está assim em outro mundo, está numa bolha que não está conseguindo ver o que está acontecendo debaixo do seu nariz. Versículo 2. Absalão se levantou pela manhã, parava ali no caminho da porta, na entrada de Jerusalém, e toda pessoa que entrava na cidade, que vinha de longe, de outras partes de Israel, para trazer uma demanda para o rei Davi, para Davi julgar, o Absalão chamava aquela pessoa para si e perguntava: você é de onde? Aí a pessoa falava, eu vim lá eu vim da tribo de Dan, eu vim da tribo de Ruben, eu vim lá do norte, eu vim lá enfim, diversas partes do território de Israel. E aí, o Absalão trazia para si a resolução dos negócios, dos problemas. Como se ele, Absalão, tivesse a autoridade de resolver as demandas. Então, ele foi trazendo para si e o povo foi, ao invés de procurar o rei, que era muito mais difícil, claro, todo mundo levava a demanda para o rei era mais inacessível do que o Absalão, que era só o filho do rei, não tinha nenhum ofício ali no palácio, no governo. Então ele se aproveitava dessa brecha e ficava atendendo as pessoas à porta da cidade. E também ninguém percebia isso. E ele ainda deixava escapar, no versículo 4, o seu desejo de ser juiz. Então ele ficava dizendo: quem me dera ser juiz na terra, eu ia fazer justiça para todas as pessoas que vêm de longe, que caminham de longe, chegam aqui cansadas com as suas demandas. Então, se eu fosse juiz, eu ia fazer justiça a todos. Sabe como é que é, né? Ele foi, então, diz o texto, que ele foi ganhando, ele foi, na verdade, segundo o texto bíblico, furtando o coração do povo para si. E como é que ele fazia isso? Ele abraçava as pessoas, versículo 5, ele era grandão, alto, forte, então ele pegava as pessoas no colo, beijava as pessoas,
abraçava, ele fazia toda essa graça, como se ele fosse um homem justo, reto, agradável. Mas é só cena, mais nada, somente cena. O que ele estava fazendo ali era só enganar e furtar o coração do povo para si. E quando ele tinha 40 anos, ele fez 40 anos, ele foi até o seu pai, rei Davi, e disse o seguinte: pai, me dê autorização para ir a Hebrom, porque eu fiz um voto e agora chegou a hora de pagar o voto. Então eu quero ir em Hebrom pagar esse voto. E é o que eu estou falando para você. O Davi não é mais aquele Davi. E o Davi disse: vai, tá, vai lá. E aí o Absalão foi em Hebrom, mas já estava tudo armado. Tá? A rebelião, tá, para tirar Davi do trono, já estava tudo armado. Então ele vai para Hebrom, e quando ele vai para Hebrom, ele manda espias, que já está tudo arquitetado, para espalhar em todo Israel que quando o shofar fosse tocado, todo Israel estaria anunciando que havia um novo rei em Israel. Que rei é esse? Absalão, que estava sendo entronizado, coroado em Hebrom, porque ele vai chegar em Hebrom com uma comitiva grande. Inclusive, olha só como é que ele é sagaz. No versículo 11, ele chega com 200 homens que ele convidou para participar do voto, entre aspas, do voto, que essas pessoas foram e nem sabiam do que estavam participando. Não sabiam que era um golpe de Estado, golpe de verdade, não é esse golpe que estão falando aí de 8 de janeiro, não. É o golpe mesmo, é um golpe de verdade. Então, essas pessoas foram para lá sem saber que era um golpe, achando que estavam acompanhando o filho do rei, que ia sacrificar ao Senhor uma oferta que ia pagar o voto, uma oferta voluntária. Que nada, eles estavam só fazendo números, volume de pessoas, para parecer que elas estavam apoiando o golpe do Absalão. E o Absalão levou uma pessoa muito importante para poder chancelar esse golpe, um homem chamado Aitofel. Quem é Aitofel? Aitofel, o gilonita, ele era um dos conselheiros de Davi. Então, quando aquela galera toda lá em Hebrom viu a presença de Aitofel, eles entenderam que, no mínimo, Davi passou o trono para o Absalão. Porque se Aitofel é conselheiro de Davi, está ali com um monte de pessoas, o shofar está tocando, está todo mundo coroando o Absalão morava lá em Jerusalém já há 2 anos, o Absalão está tendo uma relação, entre aspas, com Davi, o Absalão já tem 50 homens com carros aparelhados, o Absalão já está ali atendendo na porta da cidade, né? Então, Absalão deve ter assumido o trono. Afinal de contas, Davi já está velho, quem sabe? E o Aitofel, o conselheiro do rei, está ali, então deve estar tudo certinho, né? Pois esse Aitofel é um cara muito respeitado por todos. Ele é pai de Eliã. Eliã é um daqueles poderosos guerreiros de Davi. Isso está escrito lá em 2 Samuel 23, 34. O Aitofel, ele era avô de Batseba. Olha só, o cara é importantíssimo. Então, quando a galera vê a presença do Aitofel, a presença dele é muito importante no golpe. Tá? Então, ele acaba se unindo a Absalão e se tornando um dos líderes nessa revolta contra o rei Davi. Ok? Mas lá na frente, né, quando a gente chegar lá em 2 Samuel 17, a gente vai ver que o Aitofel é um cara complicadíssimo. É um cara que também não perdoou Davi. Interessante. O Absalão guardava mágoas de Davi e o Aitofel também. Alguns estudiosos acham que o Aitofel guardava mágoa de Davi porque ele era avô de Batseba. E quando ele soube de toda a história, né, do adultério, da morte de Urias, essa coisa toda, o Aitofel guardou essa mágoa
E, embora sendo conselheiro do rei, ele nunca esqueceu isso. Quando teve a oportunidade da rebelião de Absalão, ele escolheu ficar do lado de Absalão e começou a dar conselhos a Absalão. E quando o Absalão não atendeu um dos seus conselhos, ele se sentiu traído novamente. Se sentiu traído por Davi, lá na ocasião com a Batseba, e agora novamente se sentiu traído quando o Absalão não aceitou um dos seus conselhos. E aí ele vai se enforcar. Ele vai se enforcar, mas isso aí a gente vai ver lá em 2 Samuel, no capítulo 17, né, nas próximas quintas-feiras que virão. Tudo bem? E aí, irmãos, ele estava lá nessa conjuração, fortificando ali a revolta. Versículo 13. Um mensageiro que estava lá também, vendo aquilo tudo, percebeu que era um golpe, correu para Jerusalém e foi avisar ao rei Davi. E chegou lá e disse: Rei Davi, o coração de Israel está seguindo Absalão. O golpe de Estado aconteceu. Coroaram Absalão como rei. Aí a ficha caiu. A ficha caiu e Davi pegou os seus servos que estavam em Jerusalém e disse: vamos nos levantar e vamos fugir. Vamos fugir. Porque nós estamos despreparados e nós não poderíamos escapar diante de de Absalão. Toda hora vem o Salomão na minha cabeça. Absalão, nós não vamos conseguir escapar de Absalão, porque ele vai vir e vai passar a espada aqui em todos nós, na cidade de Jerusalém. Versículo 15. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui teus servos para tudo quanto o Senhor determinar. Então o rei Davi pegou todos que eram da sua casa e começaram a sair de Jerusalém, irmãos. Imagina essa cena triste, 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 do rei Davi saindo de Jerusalém com toda a sua casa, deixou lá 10 mulheres concubinas, né, para cuidar da casa, e foi embora com suas esposas, com seus filhos, com aqueles 600 homens que lhes era fiel. Lembra que ele tinha aqueles 600 homens lá na caverna da Adulão? Desde os tempos em que ele era um fugitivo de Saul, esses homens permaneceram fiéis a ele. E deixa eu te trazer uma informação: esses homens não eram israelitas não, hein? Não eram não. Esses homens, eles eram homens que vieram de Gate, de regiões, por exemplo, dos quereteus, dos peleteus, dos giteus, mas eram homens fiéis a Davi, que formaram ali um exército de confiança de Davi. Esses acompanharam Davi, versículo 18, e todos eles saíram caminhando, porque Absalão estava sendo coroado lá em Hebrom, o mensageiro se apressou e deu tempo de Davi ir saindo a pé, descalço, foi caminhando, chorando, irmão, todos chorando e saindo. Enquanto eles estão saindo, um homem chamado Itai o Giteu, também um estrangeiro que nas conquistas de Josué conquistou a cidade ali dele, mas ele ficou por ali, né? Vieram várias gerações. Josué, nós estamos falando aí de 480 anos atrás, né? Mas ele é descendente, né, dos giteus. Ele falou para Davi assim: eu também vou contigo. Davi falou com ele: cara, para que você vai comigo? Você é estrangeiro. Então, se você ficar, não tem problema nenhum. O Absalão não vai te matar, porque você não é israelita. Você não está do meu lado. Então, ficar comigo, ficar com ele, para você é a mesma coisa. Porque Itai, ele era um exilado. Não corria risco de vida se ele ficasse ali. Mas o Itai era um cara de uma lealdade, de uma fidelidade, porque ele estava ali no reinado de Davi, ele via o caráter de Davi, ele foi muito bem assistido durante o reinado de Davi, e ele diz o seguinte: não é agora que Davi está passando por essa situação que eu vou abandoná-lo. Não, de jeito nenhum. Eu vou segui-lo. E no versículo 20 ele vai falar o seguinte: onde o Senhor for, seja para a morte, versículo 21, ou seja para a vida, aí certamente eu estarei contigo, eu serei o seu servidor. Olha que coisa linda.
Tem coisas, irmãos, que saem da boca de pessoas que a gente não espera. Não espera. Às vezes você espera que vai vir uma palavra da boca de um parente, né, de uma pessoa próxima, de um amigo muito próximo, e às vezes o socorro, às vezes né, a ajuda que você mais precisa vai sair da boca de uma pessoa que você não espera, não espera. E é o que está acontecendo aqui. Surpreendeu Davi, aquele homem não tinha nenhum compromisso com ele, mas ele disse isso: eu vou te seguir, seja para a morte, seja para a vida, porque os princípios de Itai falaram mais alto do que as vantagens daquele momento, que a vantagem para Itai era ficar. Mas ele disse, não, eu vou. Sabe o que aconteceu depois? Ele se tornou um dos generais de Davi. Ele passou a comandar 1/3 do exército de Davi, por conta dessa fidelidade. E então eles foram caminhando, saindo de Jerusalém. Versículo 23, irmãos, que versículo triste. E toda a terra chorava, grandes vozes, e o rei passou ali o ribeiro de Cedron. Eu estive lá no ribeiro de Cedron, quando eu estive em Israel, né? Todas as vezes que a gente vai em Israel, eu estive lá 3 vezes em Israel. E é impossível você ir em Israel e não passar no ribeiro de Cedron, porque quando a gente chega em Israel, você vê a cidade velha de Jerusalém, cercada hoje pelas muralhas, e aquele vale ali é o ribeiro de Cedron, ok? E ao lado fica o Monte das Oliveiras, o Getsemane, então tudo ali muito pertinho. Então, e a cidade de Davi foi descoberta recentemente, a cidade de Davi, e ela fica exatamente ao lado da cidade velha de Jerusalém, todo mundo sabe disso. De maneira que quando Davi sai da sua casa, ele desce ali aquele ribeiro de Cedron e começa a subir o Monte das Oliveiras. E ele faz isso com aquela comitiva dele, fugindo de Jerusalém, enquanto Absalão está sendo coroado, porque daqui a pouco Absalão vai chegar em Jerusalém para tentar matar todo mundo. E aí, irmãos, eles vão fazendo essa trajetória ali. E aí surge o Zadok. O Zadok, ele era um sumo sacerdote. Na época de Davi tinha 2 sumos sacerdotes. Você tinha o Zadok e você tinha o Abiatar, 2 sumos sacerdotes. O Zadok, ele era da linhagem do Arão, de Eleazar, filho de Arão. E o Abiatar ainda era da linhagem de Eli. Mas havia uma profecia que essa linhagem ia acabar, essa descendência de Eli ia acabar. Lembra disso? Tinha uma profecia que ia acabar a descendência do sacerdote de Eli? Ia acabar. Mas o Abiatar ainda era sacerdote da descendência de Eli. E o Zadok era da descendência de Arão. Tá? Muito bem, os 2 eram sumos sacerdotes no governo de Davi. E aí eles chegam lá com a Arca da Aliança. Mas Davi chega para o Zadok, para o Abiatar, e diz o seguinte: não, vocês não vão me acompanhar, vocês vão voltar para Jerusalém, vocês vão levar a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, deixa ela lá, e eu vou seguir. Porque se for da vontade de Deus, eu vou voltar a vê-la, ver novamente a Arca da Aliança e voltar a ver a cidade de Jerusalém. Se não for a vontade de Deus, eu não vou voltar mais, vou morrer, sei lá, vou ficar exilado em algum lugar, vai acontecer qualquer coisa. Mas se for a vontade de Deus, eu vou voltar a ver. No fundo, irmãos, Davi se sentia meio culpado, sabe? Aquela situação toda está acontecendo por conta do pecado dele. A verdade é essa. Então ele está saindo ali, tá? Chorando, todo mundo chorando, ele com a cabeça coberta, e ele vai falar para o Zadok e para o Abiatar o seguinte: eu prefiro até que vocês fiquem aqui em Jerusalém, porque vocês vão me servir de comunicação. O que vocês ouvirem, né, que a Absalão está fazendo, vocês vão me mandar, tá? Vão me falar, mande alguém me comunicar. Eu vou estar assim, 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 em tal lugar, no deserto. E aí vocês me mandem, enviem notícias para me saber os movimentos de Absalão. Tá bom, irmãos? Então é isso que está acontecendo. Mas eu quero trazer uma informação a mais aqui, porque lá na frente, o Zadok, ele permanece fiel, tá, a Davi, tá?
ele da descendência de Arão. Porque quando Davi fica bem velhinho, o filho de Davi, o Adonias, que é o primogênito, ele percebe que o pai está ficando bem velhinho e ele começa a arquitetar, assumir o trono. Eu estou falando já lá na frente, tá? Estou só abrindo um parênteses aqui rapidinho, que eu preciso falar desses dois sumos sacerdotes, Zadok e do Abiatar. E aí lá na frente, quando o Davi está bem velhinho, o Adonias, o primogênito, ele começa a ver que o pai está muito velho, não tem mais força para governar, ele começa a arquitetar, assumir o trono. E aí a Batseba, mãe de Salomão, ela procura o Zadok e eles vão até Davi e contam essa situação. Aí o Davi, não vai ser o Adonias que vai assumir o reinado não, vai ser o Salomão. E ele manda o Zadok ungir Salomão, rei de Israel, no lugar dele, Davi. Assumiu o reinado. Quando Davi morresse, Salomão ia ser. Só que o Abiatar, que era o sumo sacerdote, ele se corrompeu nesse momento. Ele ficou do lado do Adonias. Tá? Então, ele se corrompeu. E porque ele se corrompeu, ele deixou de ser sumo sacerdote. Tá? Ele foi destituído do cargo de sumo sacerdote pelo rei Salomão. E aí se cumpriu aquela promessa que foi feita lá atrás, de que o sacerdócio de Eli ia acabar, e acabou mesmo em Abiatar, por conta dele ter ficado do lado de Adonias e não do lado de Salomão. Eu precisava contar isso, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e quando uma profecia é dita pela boca de Deus, ela se cumpre. Não precisava contar isso. Vamos voltar aqui. Então, versículo 30. Seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, né? Ele atravessou ali o Vale de Cedron e foi subindo pelo Monte das Oliveiras. Quando ele chegou lá no cume, e ele subia chorando, com a cabeça coberta, com os pés descalços. Irmãos, acontece uma coisa interessante aqui. Ele começa a orar, versículo 32, a adorar, orar e adorar ao Senhor. Adorar, lá no cume do Monte das Oliveiras. Quando eu li isso, irmãos, que Davi, que eu estive lá, fiquei imaginando, quando Davi subiu o Monte das Oliveiras e o Getsemane é do mesmo lugar, que ele subiu ali e ele parou para adorar a Deus e para orar ao Senhor, me veio claramente, né, a lembrança de que Jesus, ali exatamente naquele mesmo lugar, Jesus na noite em que foi traído, né? Após a ceia, ele foi traído e ele fez o mesmo caminho. Saiu da cidade velha de Jerusalém, passou pelo Vale de Cedron, subiu o Monte das Oliveiras, foi para o Getsemane e ali ele foi preso pelos soldados do sacerdote. Tá? Mesma coisa está acontecendo aqui, irmãos. Davi está saindo da cidade velha de Jerusalém, atravessa o Vale de Cedron, quando ele chega ao Monte das Oliveiras, ele ora, adora o Senhor. E ele, quando fica sabendo que Aitofel, o conselheiro dele, que ele confiava, o traiu, ele pede ao Senhor que o Senhor traga confusão aos conselhos de Aitofel, versículo 34, né? Ele diz assim, agora dissipa, Senhor, os conselhos de Aitofel. Olha que coisa tremenda, irmãos, esse paralelo entre Jesus e Davi, foram traídos e estão orando ali no mesmo lugar, coisa tremenda. Então, acontece exatamente isso. Versículo 37, o Uzai, amigo de Davi, ele tenta seguir com Davi, e Davi diz assim, Uzai, volta para Jerusalém, porque você vai ser mais útil para mim lá em Jerusalém do que me seguindo. Porque lá você vai ver a movimentação e você vai me trazer notícias. Então você, Zadok e Abiatar, vocês vão me trazer as notícias, tá bom? Então fica lá, porque lá você vai ser mais útil do que me seguindo. E aí Uzai voltou para a cidade e finalmente Absalão entra e conquista Jerusalém e assume
o trono em Jerusalém, e Davi segue com aquela comitiva dele, com os 600 homens, com suas mulheres, a sua família, com o Itai, né, aquele estrangeiro fiel, e com as pessoas que lhe eram fiéis. Eles vão para o deserto, para se organizarem, Eu quero completar, não poderia deixar passar essa informação, de que quando Davi ele ora ao Senhor, o Senhor confunde os conselhos de de Aitofel, perdão, tanto nome, né? De Aitofel, que era conselheiro de Davi, mas que agora o traiu, e agora está sendo conselheiro de Absalão. Quando Davi fala para Aitofel assim, fala para Deus, confunde os conselhos de Aitofel, irmãos, o Aitofel, ele dá um conselho para o Absalão, ele diz para o Absalão assim, Absalão, corre com o seu exército, porque você vai pegar o seu pai cansado. Seu pai saiu daqui a pé. Se você pegar o seu pai, não precisa nem derrotar os 600 dele, não. Só pegar ele só, porque quando todo mundo souber que Davi morreu, todo mundo vai se entregar. Conselho de Aitofel. Tá? Só que tinha um outro conselheiro de Absalão, que o Absalão resolveu escutar. E quando ele escuta o outro conselheiro diz para ele assim, não faz isso não faz o que Aitofel falou não. O teu pai, ele é muito esperto na batalha. Se você sair agora para guerrear contra ele, ele já tem tudo armado, ele já deve estar te esperando, ele já deve estar imaginando que você vai sair para ir à luta contra ele. Então, ele já deve estar com armadilhas preparadas. Não vai não. E ele ouviu esse segundo conselheiro e não ouviu o Aitofel. E porque ele não ouviu o Aitofel, o Davi, que saiu a pé, teve tempo suficiente para se organizar. Entendeu? Ele teve tempo de se organizar para poder formar um exército, e a gente vai estudar futuramente que com esse exército ele consegue vencer o exército do seu filho Absalão, porque Absalão não ouviu o conselho de Aitofel, que estava certo. Mas na oração de Davi a Deus, pai, confunde o conselho de Aitofel, o pai atendeu, e o conselho de Aitofel não foi atendido. Ele ficou magoadinho, porque o seu ego era muito grande, e acabou se enforcando, igual o Judas Iscariote, que traiu Jesus. Olha que coisa tremenda, irmãos, esse texto. Não é forte isso? Espero que esse texto esteja lhe trazendo entendimento, edificando a sua vida, que a gente cresça com tudo que está acontecendo aqui, que a gente aplique isso aos nossos dias de hoje, para que nós possamos prosseguir nos princípios, nos valores que devem nortear a vida de um verdadeiro servo de Deus. Amém? Que o Senhor lhe abençoe. Deixo aqui um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima quinta-feira. Fique na paz.